E aí, bro? Isso é fator Melquisedeque, Caião? O quê? O cara tem um fator Melquisedeque, por isso que ele fica se incomodando. Não, esse aí não, esse aí já ouviu o evangelho. Ou ele já conheceu, né? Ele não pode nem cair naquela categoria do cara que não teve a informação de nada. E fator Melquisedeque é outra coisa. Fator Melquisedeque é o nome de um livrinho do Don Richardson, que diz que em cada cultura da terra Deus deixou um ponto de contato parecido com o evangelho, para quando o pessoal chegar para pregar, aquele ponto de contato ser uma porta de entrada de comunicação. Isso é uma coisa interessante, legalzinha, mas muito menor do que o evangelho ensina. O que minha tese de ordenação nunca foi sobre isso. Esse livro até veio bem depois, veio uns 25 anos atrás. Fator Melquisedeque. Eu escrevi sobre a ordem de Melquisedeque. O fator Melquisedeque é um subtema pequenininho aqui dentro. A ordem de Melquisedeque é infinitamente maior. Muito mais amplo. Não, esse cara aqui que a gente está falando, ele conhece o evangelho, conhece tudo. Ele é um sujeito da genealogia histórica de Abraão. Ele sabe dessa história inteira. Ele só está preso nessa confusão, nesse presépio aí que está tomando todo o tempo dele, ao invés de ele pular de cabeça no evangelho e abraçar Jesus pela fé, e tão somente assim. Então, um cara que está nessa história do Melquisedeque não entende a palavra nem nada, e ele tem esse fatorzinho que você comentou, ele não se angustia, às vezes? Não, não tem nada a ver, acho que você está misturando. Ele não tem angústia com relação a Deus e tal? Quem? Raramente. Um cara que não conhece, porque eu tenho percebido, cara, que as pessoas... Mas não misture isso com o Melquisedeque, senão vai ficar uma salada na tua cabeça. E nada do pessoal, acho que vocês não entenderam ainda nada do que eu estou falando aqui sobre Melquisedeque. Fator Melquisedeque é outra história. Tá, tudo bem. Fala, chama só de angústia, tá? Não vamos esquece o Melquisedeque. Não sofisticar isso não, porque eles não entenderam. Tá. Então só vai piorar. Sim. A pergunta é a seguinte. Meu trabalho aqui é tentar simplificar. Se eu começar a falar só para mim, aí ninguém mais entende, nem você. Eu sei. A questão é só a seguinte, o que eu quero fomentar aqui é o seguinte. O cara que tem a informação mal recebida, ele tem muito mais possibilidade de angústia. Claro, aí você começou a falar português. Isso. Né? Claro, todo mundo que tem informação, que é o que eu digo todo dia, melhor lhes fora não terem tido a informação, não é o que Pedro diz? Sim. Melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade. Olha, informação só é boa para quem é gente boa. Para quem tem boa vontade, para quem quer obedecer. Do contrário, ficar sabendo tudo isso que o pessoal sabe para não obedecer é só condenação. Bem-aventurados os pagãos que não souberam de nada. Piora a situação do cara. Piora? Infinitamente mais. Bem-aventurado o pagão que não soube de nada, mas acordou hoje, com a pouquinha luz que ele tem, fazendo as decisões melhores que ele pode com o que ele sabe, do que esse cara que tem essa multidão de informação e vive todo dia como um pagão alienado, revoltado, ceboso, amargurado, zangado com Deus, com ódio da vida, reduzindo a vida a uma briga religiosa, separando o mundo entre héteros e homos, pretos e brancos, escravos e livres. Meu Deus, quem é que está melhor, me diga? O pagão que amanheceu numa ilha hoje lá, só pescou um peixe, levou para casa, tratou o bicho, escamou, está fazendo, abanando um foguinho, dando uma risada boba com uma palhinha assim na boca, os filhinhos barrigudos correndo, a mulherzinha dele ali em volta, ô, show galinha, ó, chamando pro peixe, não sabe de nada. Se você falar, você sabe quem é Jesus? Como? Eu não sei não, senhor, não sei não. O senhor já ouviu falar em Bíblia, Briba? O que é? Eu tenho um bicho aqui na ilha que parece muito... Não, é um livro. Livro? O que é isso? Livro. Está lotado de gente no mundo assim, hoje. Em situação mental, psicológica, espiritual, infinitamente melhor do que a dos crentes. Angustiados no inferno, nervosos, com raiva, zangados, doentes de religião e ungidos pelo demônio do dogmatismo odioso para com o próximo. Então quem é que está melhor? Pedro disse, melhor lhes fora. Não foi também o que Jesus disse? Daquela geração que ouvia o evangelho da boca dele, ele fazendo, pregando e ensinando. Ele. Como é que no final ele disse? Essa geração má, adúltera, e adúltera fica me pedindo sinal.
Não vou dar sinal nenhum a não ser o da minha ressurreição, do profeta Jonas. Quando eu levantar da morte, quem quiser crer, creia. Essa geração má, essa geração adúltera, o que eu comparo? Aí ele fala da história do espírito imundo habitando numa casa. E diz, quando o evangelho chega e expulsa o espírito, se aquela casa não acolher a presença do mais valente, a presença do evangelho, a presença do caráter de Cristo, a presença do conteúdo espiritual de Jesus não for acolhido naquela casa espiritual, ou naquela casa generacional, coletiva, se não for acolhido, vai ficar só como alguém que saiu e expulsou um inquilino vândalo de um lugar, varreu tudo, limpou tudo, fechou a porta, mas deixou tudo varrido e ornamentado. Depois de um tempo, Jesus disse, o mesmo inquilino vândalo vai voltar e vai trazer 7 outros e vai dizer, vamos ver como é que está aquela casa onde eu habitei. E se a encontrar varrida e ornamentada, limpinha, cheia de religião, de moral, de etiquetas, de um monte de coisa, mas sem o mais valente, sem Jesus no peito, vai ser penetrada de novo. E Jesus disse, o segundo estado será pior do que o primeiro. E ele disse, isto acontece nesta geração que está me ouvindo. Antes de eu chegar, eles estavam menos mal do que eles estão agora, depois de terem ouvido tudo isso. Não foi o que ele disse? Em Mateus 11, sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que a gente já leu aqui. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Sodoma e em Gomorra, se tivessem operado os sinais que em ti se operaram, eles teriam se convertido no pó e na cinza, e vocês até agora, vendo tudo isso, não querem nada com nada. A situação de vocês é pior. A situação de vocês é pior do que a do rei de Tiro, aquele surtado que virou arquétipo de Satanás lá em Ezequiel, ou a sociedade de Tiro, que se tornou uma espécie de Babilônia do mar, na sua arrogância de princesa de belezas antigas no litoral do Mediterrâneo, da costa de Israel, do Líbano. Era uma civilização gloriosa no passado, que veio afundar. Foi para lá que tantas profecias foram dirigidas durante tantos séculos. Mas vem Jesus e diz, em verdade eu vos digo, vocês aqui de Cafarnaum, de Betsaida e de Corazim estão numa situação muito pior do que a do pessoal de Tiro e de Sidom. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os sinais que aqui eu fiz, há muito eles teriam se arrependido no pó e na cinza. É dizer, eu digo com toda dor, ai de ti, evangélico, ai de ti, que estás aqui com Bíblia na mão, ouvindo todo dia a palavra e ficas só procurando mosquitos ao invés de te converteres ao Evangelho. Ficas procurando desvios, ficas procurando uma tergiversação minha, ficas procurando um motivo, um pretexto. Tu és filho do diabo e não percebeste. Estás te colocando numa situação de juízo pavoroso. Os moradores das ilhas do Pacífico tomarão lugar à mesa no reino dos céus, e vocês, evangélicos, ficarão de fora. E eu digo vocês chorando, porque é desse meio que eu procedo. Eu carrego esse DNA de memória histórica e me dá essa dor de ver tanta gente se perdendo, tantos filhos de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, que têm o privilégio de ver toda a graça de Deus, mas a rejeitam e a resistem. A situação é infinitamente pior. Nós somos julgados não pela luz que nós não tivemos, nós somos julgados pela luz que nós recebemos. Quem teve pouca luz vai ser julgado pelo que teve. Quem teve muita luz tem muito a prestar contas. Abra o olho. E aí? Aí ele volta, fala, é isso mesmo, Caio. A culpa pelo pecado cotidiano, falhas consecutivas em tentar adotar um padrão moral.
consequência da entrega à religião, talvez. Sei bem que o amor de Deus é maior que qualquer sentimento humano, mas queria sentir a alegria contagiante. Sentir não, para com sentir. Sentir, cara, quem entra nessa de sentir ainda está na religião pentecostal ou qualquer outra coisa, que é onde o justo vive pelas sensações, pelo sentir. Pelo sentir. Hoje, por exemplo, eu vim fazer esse programa sem sentir nada. Eu estava com muito sono quando eu vim. Eu senti o quê? Eu sei, está feito, Cristo fez, eu sei. Tem dias que esse saber me faz sentir coisas deliciosas. Tem dias que esse saber me salva dos meus sentimentos ruins. Quando eu não estou sentindo nada, eu estou sentindo contra mim, mas saber e crer me faz andar contra o que eu estou sentindo. O justo não anda pela sensação, é só pela fé, meu irmão. Você está precisando é ler meu livro, Sem Barganhas com Deus. Só isso. Vai lá e leia, Sem Barganhas com Deus. Vai tirar um monte de nó na sua cabeça. Está lá no meu site, caifab.net. Está para download de graça, para quem se inscreve lá de graça também. Só para fazer baixar coisas, e tem para vender, para quem quiser comprar. É isso que você está precisando hoje, mais do que qualquer outra afirmação que eu tenho a lhe fazer. Você precisa parar, internalizar, lavar a cabeça inteira, depois de anos de poluição, de mentira doida, religiosa, de distorções de significados. Fica difícil o indivíduo perceber a pureza, a simplicidade e a obviedade da graça que nos é concedida todo dia em Cristo Jesus pela fé. E aí? Aí ele fala assim, né? Ele estava falando aí, você interrompeu, olha como é que ele completa o que você falou. Mas queria sentir a alegria contagiante que faz parte da vida de um verdadeiro cristão. Tudo errado, né? Já corrigi. Vivo uma vida triste, solitária, sou casado, fracassando como marido, vendo minha mãe sucumbir à depressão. Talvez eu tenha que enfrentar isso sem atribuir a Deus esses sentimentos fúnebres, Caio. Claro, também, né? Um homem aprende a lidar com as coisas como homem. Como homem. Eu já tive muitos problemas na vida e nunca perguntei Deus por quê. Nunca. Eu só peço, quando está às vezes a coisa ali na minha frente, digo, Senhor, socorro. Agora, por quê? Cara, a gente tem que aprender a ser homem. É que até nisso a religião fez da maioria das pessoas um bando de molengas. Porque a gente que tem que viver pela sensação, pela adulação, pelo cafuné, é um Espírito Santo que tem que ficar fazendo cócega na gente. A fé é para macho. É para macho. Lê aqui, Hebreus 11, não tem ninguém viado ali naquela lista. Quando eu digo viado, não é gay, não, é viado espiritual. É para macho. É para machos, como Abel, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Sara antes, como Enoque, como todos os que andaram com Deus, enfrentando exércitos, perrengues, lutas, abatimentos, às vezes derrotados e se levantando e vencendo depois. Gente que não tinha onde morar, gente em relação a quem tudo era antagônico. Gente que não podia dizer, que dia maravilhoso, que delícia, que tribulação gostosa, não. Gente que só andou pela fé nos dias bons e nos maus, nos dias conseguintes e nos dias desesperadores. O justo vive pela fé, e se não for pela fé, desista. Porque você não irá a lugar nenhum, segundo Deus. Pode até se enganar com algum pensamento positivo temporário, mas o que faz a gente encarar aquilo que está para além da vida é a fé, que converge exclusivamente para Ele. Nele confia e não vive de emoções, nem de arrepios, nem de sensações. Quando está bom é bônus. Quando está confortável é bônus. Quando não está é normal. A gente segue e a gente vence. Vem me ver.
PTV, o canal é você.